polêmica. A esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada como advogada do Banco Master, que é um banco suspeito de irregularidades e está sendo vendido para um banco estatal, o BRB, o Banco de Brasília. Me diz uma coisa aí, se você fosse o dono de um grande banco, tá? Que tem bilhões de reais na sua carteira, mas que também está com problemas na justiça ou com suspeitas de irregularidades sobre as suas atividades, quem que você contrataria como advogada para te defender? Alternativa A Roberta Rangel, esposa do Toffoli, como fez a JBS dos irmãos Batista. Alternativa B, a Guiomar Mendes, a esposa do Gilmar Mendes, sócia do escritório contratada pelo Ike Batista. Ou então, a alternativa C, a Viviane Barça, a esposa de Moraes, que foi contratada como advogada pelo Banco Master. Ou talvez a alternativa D, você contrataria todas para as chances de sucesso serem de 100%. Pois é, gente. Hoje explodiu de manhã um escândalo. A mulher do Alexandre de Moraes foi contratada pelo Banco Master, um banco com suspeita de envolvimento em irregularidades e que já está sob investigação. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo e o tamanho do rolo que o Banco Master está metido aí. O BRB, o Banco de Brasília, que é um banco estatal e é controlado pelo governo do Distrito Federal, anunciou na sexta-feira passada que ele estava comprando o Banco Master. O Master ele vai vender 49% das suas ações por 2 bilhões de reais, mas isso ainda depende de autorização do Banco Central. Você estava sabendo dessa história? Olha só, se você estava sabendo ou não estava sabendo, mas se você quer entender isso melhor, não deixe de curtir o vídeo para que a voz nossa aqui da informação, da verdade, da indignação contra a injustiça, contra os abusos que a gente comenta aqui todos os dias chegue mais longe e vamos entender melhor essa história agora. Mas, Eltan, por que isso aí que você está falando é polêmico? Olha, gente, essencialmente por dois motivos. O primeiro é que o mercado financeiro inteiro estranhou e ficou surpreso com essa compra do Master pelo BRB, logo um banco estatal, ou seja, tem políticos envolvidos aí no meio. Esse choque é porque, segundo a imprensa, o Master estava tendo dificuldades em encontrar um comprador privado, ou seja, grandes instituições financeiras se negaram a comprar o Master. E a gente sabe que esses grandes bancos, eles sempre fazem aí a sua due diligence, a sua diligência devida, ou seja, uma investigação prévia dos ativos que estão disponíveis à venda, para ter certeza de que eles estão se metendo em um bom negócio, de que são sólidos os ativos. Para piorar, a agência de classificação de risco, a Moody's, uma das mais prestigiadas e respeitadas do mercado global, divulgou um relatório considerando a compra do Master pelo BRB como de alto risco de execução e integração. O que o mercado encontrou no Master que não queria comprar, hein? Por que será que o mercado ficou reticente, deu um pé atrás, ninguém decidiu comprar? Bom, ninguém sabe. O que a gente sabe é que nenhum comprador privado quis o Master. Mas aí, sabe quem quis? Ele mesmo, um banco estatal, público, financiado pelo dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, se qualquer coisa der errado, nós é que vamos pagar o pato, nós é que vamos ficar com a conta na mão. E há um outro contexto muito importante aqui, gente. A história do Brasil é repleta de casos em que transações multimilionárias entre o público e o privado foram regadas a ilegalidades e distribuição de benefícios e propinas. Para não ir tão longe assim e falar de um esquema aí envolvendo bancos, basta lembrar o caso Marca Fonte Sidan, que aconteceu aí no final da década de 90, em que o Banco Central socorreu um banco privado, injetando aí dinheiro que não acabava mais, e depois se descobriu que tinham negócios escusos aí por trás, houve toda uma operação que caracterizou, na verdade, desvio de dinheiro público. Então, tudo isso que a gente está vendo levanta uma nuvem escura sobre a operação, uma nuvem de fumaça, que faz as pessoas se perguntarem se embaixo dessa fumaça tem ou não tem aí um fogo. E o segundo motivo para a polêmica é que a contratação da esposa do Moraes pelo banco é muito controversa, já que a coluna da Malu Gaspar, do Globo, não conseguiu achar uma única ação em que a esposa de Moraes represente o banco. Claro que pode também prestar consultoria, não precisa um advogado necessariamente estar representando em ações judiciais, mas é uma omissão, digamos, um silêncio, uma ausência de fato que chama a atenção. E além disso, nem o banco, nem ela responderam aos questionamentos da imprensa, da coluna, sobre quais seriam os objetos dos serviços advocatícios e os seus valores. Tudo bem resguardar os valores, mas o objeto dos serviços poderiam esclarecer, não, foi consultoria, não foi. Então esse silêncio é uma coisa que não ajuda a esclarecer, no mínimo, o que está acontecendo.
Além disso, no mesmo dia do anúncio da operação de venda, o Ministério Público do Distrito Federal anunciou a abertura de uma investigação criminal sobre essa venda do Master ao BRB. Aí quem que o banco contrata? Ora, veja só, a esposa de um ministro, é claro. E aí vem na cabeça de muita gente aquela frase famosa das organizações Tabajara: seus problemas acabaram. Contratou a esposa de um ministro para defender? Então, seus problemas acabaram. Num país em que ainda vale o sabe com quem você está falando, é a impressão que fica para muita gente, ainda que seja eventualmente indevida em um, em outro caso. Depois do libera-geral do STF, em agosto de 2023, em que o tribunal autorizou uma vergonha, autorizou os ministros e os demais juízes do país a julgarem casos de clientes de escritório, de cônjuges seus, de parentes do ministro, dos seus filhos. Aí tudo virou uma grande festa em que quem foi presenteado foram os escritórios de advocacia das famílias dos ministros. É como disse a ex-corregedora nacional de justiça, Eliana Calmon, baiana, que dedicou sua vida a combater a corrupção no judiciário. Ela disse: é o acasalamento perfeito. O marido fica com o poder político nos tribunais, nem jurídico, político nos tribunais, e a esposa fica com o poder econômico nos escritórios de advocacia. Mas, é claro, a gente só pode falar aqui em tese, sempre em abstrato, porque até agora não foi comprovada nenhuma ilegalidade nesse caso específico. Cada caso concreto é um caso, mas há muito que ser esclarecido nesse caso que está se desenrolando diante de todos nós. E agora eu quero ouvir a sua opinião que está aqui com a gente. O que você achou da notícia de que o Banco Master contratou a esposa do ministro Moraes? Conta pra gente aí nos comentários, nós queremos ouvir a sua opinião.